Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje você vai embarcar em uma das viagens mais profundas, densas e fascinantes que já fizemos aqui no canal. Uma viagem que não apenas revela a origem de uma arte marcial, mas que revela a força cultural de um povo inteiro, a resistência de uma nação e a genialidade de um mestre que enxergou muito além do seu tempo. Neste vídeo você vai descobrir a história completa do Combatã, a arte filipina que não nasceu em academias luxuosas, mas em aldeias, campos, embarcações, rituais e conflitos que moldaram o espírito de um arquipélago inteiro. Prepare-se, porque a narrativa que está por vir é longa, detalhada, repleta de tensões históricas e carregada de alma. Respire fundo e venha comigo para as raízes do Combatã. Mas antes de começarmos, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para compreender essa história, precisamos voltar séculos no passado, para uma época em que as Filipinas não eram um país unificado, mas um mosaico caótico de ilhas, cada uma com seu próprio ritmo, suas tradições, suas crenças espirituais e seus guerreiros. Imagine centenas de ilhas separadas por águas profundas, onde embarcações de madeira cortavam o mar como flechas. Imagine campos cercados por floresta densa, onde tribos rivalizavam por território, pesca, agricultura e honra. Nesse ambiente, lutar não era hobby, era sobrevivência. Não havia torneios, regras esportivas ou árbitros. Existia apenas a necessidade imediata de proteger o que era seu. Cada amanhecer trazia consigo a possibilidade de ataque, conflito, invasão ou represália, e por isso o conhecimento de combate era tão valioso quanto alimento. Cada ilha desenvolvia sua própria forma de combate, moldada pelo ambiente, pelos recursos naturais e pela forma como seu povo vivia. Em algumas regiões, onde a vegetação era mais densa e o combate corpo a corpo era inevitável, surgiram estilos curtos, rápidos, diretos, com golpes lineares que buscavam incapacitar o inimigo antes da aproximação de um segundo atacante. Outras regiões, especialmente aquelas que dependiam de navegação e comércio marítimo, desenvolveram movimentos circulares, fluidos, pensados para lutar sobre barcos onde o equilíbrio era precário e o espaço era limitado. No sul do arquipélago, influências vindas da cultura malaia e da presença islâmica moldaram estilos ferozes, marcados pelo uso de lâminas curvas projetadas para cortes profundos e ataques devastadores. Já no norte, onde o ambiente era mais montanhoso, os estilos tendiam a ser mais rígidos, diretos e austeros, refletindo a dureza de seu território. O arquipélago era um laboratório vivo de guerra tribal, onde cada comunidade forjava sua própria ciência do combate. Os guerreiros utilizavam aquilo que a terra lhes oferecia. Bastões de madeira dura oriundos das florestas eram polidos à mão até se tornarem extensões naturais do braço humano. Lâminas eram forjadas em pequenas oficinas comunitárias com metal reciclado, e cada família tinha seus próprios segredos para temperar o aço. As lanças eram usadas tanto na pesca quanto na defesa da aldeia, e os famosos facões filipinos tinham papel duplo: cortar vegetação e cortar a trajetória do inimigo. A fluidez característica das artes filipinas nasceu justamente dessa improvisação constante, dessa necessidade de transformar ferramentas simples em armas eficientes. O bastão, em especial, tornou-se símbolo não apenas de combate, mas de identidade. Era ferramenta, arma e legado cultural. Em muitas comunidades, ensiná-lo era parte da educação de todo jovem. Cada golpe tinha propósito, cada movimento tinha intenção, e nada, absolutamente nada, era gratuito. Essa filosofia ancestral seria preservada, séculos depois, no coração do Combatã. Mas a história das Filipinas sofreria um abalo profundo com a chegada dos colonizadores espanhóis no século XVI. Por mais de 300 anos, os espanhóis impuseram religião, leis, economia, idioma e, principalmente, um sistema de controle social que visava sufocar práticas culturais que poderiam gerar resistência. E entre essas práticas estavam justamente as artes marciais nativas. Portar armas passou a ser proibido. Treinar combate passou a ser visto como ameaça direta ao poder colonial. Mestres foram perseguidos, tradições foram banidas, escolas de combate foram dissolvidas. Técnicas ancestrais, que haviam atravessado gerações, corriam risco real de desaparecer por completo. Mas o povo filipino não se rendeu. Encontrou uma forma engenhosa e silenciosa de resistir, esconder suas práticas dentro de danças. Em festas religiosas e celebrações comunitárias, movimentos que antes eram golpes letais começaram a ser apresentados como coreografias culturais. O giro que desviava uma lâmina se transformava em passo de dança. O golpe circular que quebrava um braço se tornava movimento artístico. A troca de bastões que antes imitava combate agora parecia brincadeira coreografada. Sob as luzes de velas, tambores e festividades, mestres treinavam seus alunos sem chamar a atenção das autoridades. E essa adaptação, essa genialidade de transformar luta em dança, criou a estética fluida que até hoje define as artes filipinas. Uma estética que seria essencial na formação do Combatã.
Agora avançamos para 1945, na ilha de Rinigara, província de Negros Ocidental, um território marcado pela agricultura, pesca e tradições forte. Nesse ano nasce Ernesto Amador Presas, em meio aos resquícios da Segunda Guerra Mundial. As Filipinas haviam enfrentado ocupação japonesa, violência extrema e perdas profundas. O ambiente em que Ernesto cresceu era de reconstrução, de busca por identidade e de reafirmação cultural. A violência da guerra ainda estava presente nos relatos das famílias, nos campos destruídos, no medo que persistia no ar. Crescer ali significava presenciar conflitos reais, tensões sociais e disputas nas ruas. Nesse cenário, as artes marciais não eram apenas disciplina física, eram um mecanismo de sobrevivência e proteção. Desde pequena idade, Ernesto foi introduzido ao arnis tradicional pelo seu pai. Para muitas famílias filipinas, o bastão era ensinado como parte da educação básica, e para Ernesto isso não foi diferente. Ele observava os movimentos dos mais velhos com fascínio, imitava cada gesto, treinava sozinho por horas. Aos 8 anos, seus movimentos já exibiam uma fluidez incomum, e sua capacidade de absorver técnicas deixava mestres mais antigos impressionados. Mas o mais marcante em Ernesto não era sua habilidade física, era sua curiosidade incansável. Ele não aceitava simplesmente repetir. Ele queria entender. Questionava por que um golpe circulava, por que outro golpe interrompia o movimento, por que determinados cortes eram feitos de cima para baixo e não ao contrário. Ele queria a lógica por trás da tradição. À medida que crescia, Ernesto percebeu algo que poucos percebiam. As Filipinas estavam perdendo sua herança marcial. Muitos mestres guardavam seus segredos a 7 chaves, temendo que o conhecimento fosse usado contra suas próprias comunidades. Outros morriam sem transmitir tudo aquilo que sabiam. Técnicas ancestrais se fragmentavam, estilos inteiros desapareciam, nomes tradicionais eram esquecidos. E, com a modernização do país, muitos jovens preferiam esportes ocidentais. O arnis, o eskrima e o kali estavam se tornando relíquias de um passado que parecia não ter mais espaço. Esse desaparecimento silencioso afetou profundamente Ernesto. Determinou então que precisava estudar tudo, não apenas os estilos que encontrava em sua ilha, mas qualquer expressão marcial que pudesse ampliar sua visão. Estudou judô, jujutsu, boxe, karatê, técnicas chinesas, influências malaias, movimentos estrangeiros trazidos por imigrantes e viajantes. Sua busca era quase arqueológica. Ele viajava para regiões remotas, procurava mestres que viviam isolados, entrevistava anciões, registrava histórias, anotava detalhes. Sua mente absorvia como esponja. E foi nessa jornada que ele começou a ajudar seu irmão mais velho, Remy Presas, na criação e difusão do moderno arnis. O moderno arnis tinha como objetivo principal tornar o ensino da arte mais seguro, organizado e pedagógico. Ernesto ajudava, demonstrava técnicas, ensinava alunos, mas dentro dele existia algo diferente, uma necessidade urgente de preservar o combate real. O combate real era aquele que lidava com lâminas, com múltiplos oponentes, com emboscadas, com ataques inesperados, com violência sem regras. Era o combate das aldeias antigas, das guerras tribais, das lutas pela sobrevivência. E esse combate estava desaparecendo. Muitos dos movimentos mais perigosos e profundos estavam sendo abandonados para dar lugar a versões mais esportivas e seguras. Ernesto não aceitava isso. Ele queria preservar a essência. Queria resgatar o que estava se perdendo. Queria reunir o que estava fragmentado. Nos anos 1990, depois de décadas de treinos, pesquisas, viagens e reflexões, Ernesto tomou a decisão que mudaria a história marcial filipina. Criar um sistema que unisse o passado e o presente. Um sistema que preservasse técnicas ancestrais sem abrir mão de lógica contemporânea. Um sistema completo, vivo, fluido e absolutamente funcional. Começou então a catalogar técnicas raras, registrar movimentos antigos, reorganizar princípios, estruturar níveis de aprendizado, integrar bastão simples, duplo, bastão longo, lâminas de diferentes tamanhos, defesas de mão vazia, travamentos, projeções e transições. Esse trabalho monumental era quase como reconstruir uma biblioteca perdida. E dessa estrutura nasceu o Kombatan. O nome Kombatan é simples e direto, como a arte. Nem poético, nem enfeitado. Apenas verdadeiro. O Kombatan não foi criado para impressionar plateias, mas para funcionar em situações de combate real. Seus treinos moldam reflexos, condicionam o corpo, desenvolvem fluidez e criam instintos de sobrevivência. No Kombatan, cada golpe pode virar outro sem pausa, cada defesa pode se tornar ataque, cada movimento está conectado em uma corrente contínua. Nada é supérfluo, nada é decorativo. Tudo é combate, tudo é funcional, tudo carrega propósito. Para garantir que sua criação não se perdesse como tantos estilos antigos, Ernesto fundou a International Philippine Martial Arts Federation, a IPMAP. A federação tornou-se o coração do Kombatan.
Instrutores passaram a viajar para seminários internacionais, a ensinar em academias estrangeiras, a treinar forças policiais, militares e praticantes de todos os níveis. O nome Combatã atravessou oceanos, chegou à Europa, às Américas, ao Oriente e ao Oriente Médio. Em poucos anos, o que começou como resgate cultural tornou-se um movimento global. Em 2010, Ernesto Presas faleceu. Um momento doloroso para toda a comunidade filipina. Mas não foi o fim. Seu filho, Ernesto Jean Presas Jr., assumiu a responsabilidade de preservar o legado deixado por seu pai. Com dedicação, disciplina e profundo respeito às raízes da arte, Jean preservou a essência do sistema, mas também modernizou detalhes pedagógicos para torná-lo ainda mais claro, acessível e funcional para o mundo moderno. Hoje ele viaja o mundo levando Combatã para novos praticantes, expandindo sua essência sem jamais trair suas raízes. Cada movimento executado no Combatã é história viva. Quando um praticante gira 2 bastões simultaneamente, está ecoando tradições antigas que sobreviveram à colonização. Quando executa um corte preciso com lâmina imaginária, está repetindo técnicas que salvaram vidas em aldeias remotas. Quando seu corpo se move com fluidez, está imitando as danças que esconderam o combate em tempos de repressão. Quando aplica uma chave ou trava um braço, está aplicando conhecimento híbrido que mistura técnicas nativas com influências estrangeiras estudadas por Ernesto. Nada no Combatã é apenas técnica. Tudo é cultura, memória e resistência. E isso faz dessa arte algo muito maior do que um sistema de autodefesa. O Combatã é patrimônio cultural. É um espelho da alma filipina. É testemunho da adaptação, da luta e da sobrevivência de um povo. Uma arte que nasceu nas ilhas, atravessou guerras, resistiu à repressão, foi reconstruída por um visionário e hoje se espalha pelo mundo como uma das expressões mais puras e autênticas da herança marcial filipina. Se você gostou desta jornada, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ama artes marciais de verdade, com alma, história e propósito. Aqui é o Mundo Marcial, e na próxima batalha, vamos desvendar outro segredo escondido nas sombras do Oriente. Até o próximo vídeo.